Meus irmãos, que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje e agora e para todo sempre. Aqui estamos mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para realizarmos a leitura do Evangelho no Lar, para que a gente possa sintonizar com o alto, compreender os ensinamentos que nos são trazidos, para que a gente possa, no nosso cotidiano, buscando uma sintonia mais elevada, que a gente possa estar mais em contato, né, com os espíritos de luz, com a espiritualidade amiga, com nossos anjos guardiães, a gente possa ser inspirado no nosso cotidiano, né, que a gente possa acertar mais do que errar, e mesmo errando, a gente aprender com os nossos erros. Na verdade, o Evangelho ele serve para que a gente possa se harmonizar mais, né? Porque a gente sabe que a gente enfrenta no cotidiano diversas preocupações, né, do cotidiano mesmo, do lar, em casa, relação com a família, ou no trabalho, ou na sociedade, no trânsito, né? Então, a gente está repleto de situações em que podem tirar o nosso equilíbrio. Então, o Evangelho serve para que você possa fazer vibrar o teu pensamento numa sintonia mais elevada, né? Ter mais certeza de que tudo é passageiro, né? E que tudo depende de nós, né? Da nossa ação, nossa atitude, que tudo que acontece conosco no cotidiano é resultado das nossas ações, das nossas escolhas, né? Então, quando a gente sintoniza com o alto, quando a gente ora, quando a gente interpreta textos, né? Trazidos através do Evangelho, a gente tem uma chance maior de refletir, né? Em situações em que a gente tenha que tomar decisões, essas decisões possam ser mais assertivas, não é verdade? Então vamos fazer uma prece, elevar o pensamento ao alto, mentalizando o Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu nome. Ilumina nosso pensamento, nossos corações, para que melhor possamos compreender, Senhor, tudo que aqui será dito. Fortalece a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos nos empenhar em seguir Teus ensinamentos, ter discernimento em nossas ações, tomada de decisões. Pedimos proteção aos nossos familiares, dentro dos nossos lares. Pedimos proteção quando estivermos na rua, no trânsito, na sociedade, no coletivo, em todos os lugares, Senhor, que a Tua luz recaia sobre nós e sobre todos aqueles que estejam à nossa volta, se relacionando conosco. Fortalece e guia nossos pensamentos, Senhor. Que a Tua paz, a Tua luz e o Teu amor nos envolva, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Vamos sortear uma página aqui do Evangelho. Caiu o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, por provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa pergunta leva a esta. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? É permitido aquele que está se afogando procurar se salvar? Ele responde: aquele que tem um espinho cravado de o retirar, né, ainda complementa a pergunta, né? Aquele que tem um espinho cravado, ele tem direito de o retirar. Aquele que está doente de chamar um médico. Agora vem a resposta. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de o vencer de dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido, mas não no desleixo que seria da preguiça mais do que da virtude. Essa pergunta conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque é do egoísmo
por fanatismo. Ou seja, parando aqui um instantinho para comentar, né? Provas voluntárias. Quando eu me proponho a ajudar alguém, a fazer algo por alguém, num sacrifício, dependendo do sacrifício que eu me imponho a fazer isso, quanto maior o sacrifício em benefício do outro, mais meritória vai ser a minha ação. Agora, se eu faço algo que não é meritório para ninguém, apenas para mim mesmo, e eu me proponho um sacrifício, às vezes físico, né? Um sacrifício de limitação de recursos para mim mesmo, né? Recursos financeiros ou recursos de benefício, seja ele qual for, materiais, né? Eu proponho a fazer uma ação, mas se esse benefício não me atingir ou se eu não for beneficiado, eu não faço aquela ação. Mas se eu for beneficiado, aí eu me proponho a, por exemplo, a não beber mais por tanto tempo, né? Eu proponho uma ação e se eu não conseguir alcançar, e se eu conseguir alcançar essa ação, né, se eu for receber essa ação, eu me proponho, por exemplo, a passar um ano sem tomar alguma bebida alcoólica, né? Então isso não é um sacrifício, vamos dizer assim, agradável a Deus, né? O sacrifício, limitações que você se impõe quando você faz algo em benefício do outro, né? Esse é a verdadeira, é uma prova voluntária. Isso é um verdadeiro cilício, né? Quando ele fala silício, porque antigamente se colocava um cinto ao redor da cintura com espinhos, onde você se autoflagelava, né? Isso era um silício, chamado cinto de silício, né? Onde você se autoflagelava, se autopunia, né? Então, a verdadeira prova que é agradável a Deus é aquela prova em que você faz algo em prol do outro. Então, por exemplo, você tem poucos recursos financeiros e se propõe a dar tantas cestas básicas para ajudar uma comunidade carente, né? Você está se impondo ali um sacrifício, porque seus recursos financeiros são limitados, né? E aquilo ali vai ser sacrificante para você, mas você se propõe a fazer, né? Ou ir uma vez numa semana ou uma vez no mês a alguma instituição de idosos, onde você vai lá para prestar um trabalho voluntário de ajuda, né? De conversar com aqueles idosos, que muitos deles são abandonados pela família, ou numa creche, né? Numa instituição de órfãos, né? Um orfanato, onde você vai ajudar também lá, né? Prestando ajuda material, financeira, ou simplesmente a questão do carinho, da atenção com as crianças, né? Isso é o verdadeiro silício, esse é o verdadeiro, vamos dizer, sacrifício, né, que mais agrada a Deus. Mas quando você faz de coração, né, quando você se propõe a fazer algo do tipo, é de coração, né, isso realmente é o verdadeiro silício, né? Então, continuando aqui o que ele fala. Há aqui uma grande distinção a fazer para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho sobre a terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e o fortificar. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas suas consequências inevitáveis. Então, quem acredita realmente que se auto-martirizando, né, se autoflagelando, vai acontecer que isso é agradável aos olhos de Deus, a gente só tem a respeitar, né, no desrespeito em nenhuma crença, não desrespeito nenhuma crença, não devemos desrespeitar, né, assim é o exemplo maior que Jesus nos deu. Devemos amar incondicionalmente, eu não devo amar apenas aqueles que acreditam na minha religião ou que seguem o meu pensamento, mas amar a todos. Cada um vai chegar na verdade dentro das suas condições, dentro do seu tempo. Mas o que eu tenho a passar aqui para vocês é a opinião baseada no Evangelho de Jesus, de acordo com a doutrina espírita, que ele nos traz que a gente não deve se martirizar. Muito pelo contrário, a gente deve conservar o nosso corpo, que é uma veste, né, que Deus permitiu que a gente estivesse aqui encarnado e a gente tem que preservar essa veste, porque sem esse corpo a gente não tem como estar encarnado na Terra. Não é verdade? Então é um contrassenso você se martirizar, se autoflagelar,
ou fazer promessas em que o objetivo atingido você se martirize ou se autoflagele, né? Faça promessas em que o beneficiado será o outro, né? Ou ainda mais, não precisa fazer promessas, se tenha esse compromisso com o próximo, né, de fazer algo em prol do outro, seja de ordem material, financeira, ou de ordem moral, que ainda é mais sacrificante, quando você dispõe um pouco do seu tempo para ajudar alguém com algumas palavras, né? Muitas das vezes essas palavras vão livrar o outro, e às vezes até ele está com o pensamento lá de tirar a própria vida, né? Você encaminhar ele, encorajar para que ele siga o caminho, que ele tem forças para seguir, ele é capaz, porque Jesus, ele nos dá sempre essa condição, ele entende as nossas limitações, mas todos nós somos capazes, né, de estarmos aqui produzindo algo que seja benéfico não só para nós, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Estamos encarnados num planeta onde necessitamos um dos outros, né? Mesmo aquele que tem uma condição maior de conhecimento, vem e nos passa algo, e ele também aprende, né? Porque aquilo ali também é uma missão de lidar com aquele que seria mais ignorante ou com menos conhecimento, né? Porque não se engane, às vezes aquele em que você considera que é mais ignorante, pouco letrado, né? Com pouco conhecimento, pouca educação, muitas das vezes ele está naquela condição momentaneamente, mas ele tem uma condição mais de maior conhecimento, né? De mais estudo, né? É porque ele está precisando passar por aquela missão, por aquele momento ali de, de resignação, né? Ele vai testar a resignação dele, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, aquilo vai ser uma prova para ele passar por um momento de resignação para que ele possa compreender as suas limitações, né? Então, ele precisa, de repente, uma outra existência, ele foi muito orgulhoso porque tinha uma capacitação intelectual, de inteligência, e não soube aproveitar, né, aquele momento. Então ele pede para vir com uma certa limitação. Então todos nós temos uma missão, todos nós temos uma provação, todos nós temos um resgate a passar nessa terra, né? Então precisamos compreender isso, né? E não é o verdadeiro silício, não é se autoflagelar, mas sim fazer. Quanto maior teu sacrifício em prol do outro, mais beneficiado você vai ser, né? Mas dentro das tuas condições, não se martirizando ou se colocando numa situação em que seja penosa, de sacrifício extremo, né? Tudo é dentro da tua intenção. Qual a tua intenção em relação a isso, né? Ao que você realmente deseja, né? Eita, bateria. Deixa eu pegar aqui a bateria. A bateria do computador está acabando. Pedir um jeito para a gente não perder aqui o raciocínio. Vamos lá, desculpa aí, pessoal. Então, como eu estava falando, né? Para a gente finalizar. Ele diz aqui, olha, são de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansada, infecta, levar consolação, vós que manchais vossas mãos e delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais de sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias, destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Ora, né? É bem assim o exemplo que Jesus nos deu e nos dá até os dias atuais, né? Quando ajudares a um pequenino que seja, estarás fazendo a mim, né? Quando a gente se propõe a ajudar, a gente tem que fazer de coração, porque aqueles que estão ali passando por necessidade, fome, frio ao relento, né?
esses moradores de rua, né? Todos eles estão ali, filhos de Deus, são nossos irmãos, e a gente não sabe, de repente a gente esteve já numa condição dessa, ou futuramente a gente vai passar por uma situação dessa, né? Estamos todos vivendo todas as experiências da riqueza, da pobreza, da miséria, né? Depende da nossa condição, depende em que estágio evolutivo você esteja, quais são as mazelas que você ainda precisa se depurar, né? O que é que eu preciso passar para me melhorar, né? E tudo é um aprendizado. Então, nada do que está aqui a gente vai levar conosco, a não ser o aprendizado moral, que vai servir de subsídio para uma próxima encarnação, né? Em que mundo eu quero estar na minha próxima encarnação? Quanto tempo eu tenho ainda nessa encarnação? Será que eu estou aproveitando tudo que eu posso aproveitar de aprendizado nessa existência, né? Estou aprendendo com as minhas dores, sofrimento, com a dor do outro, estou compreendendo qual é a limitação do outro, estou respeitando a decisão do outro, a forma de pensar do outro, seja qual for em que ele acredite, né? Eu não posso bater no peito e dizer que sou o dono da verdade, né? Eu também não posso estar pregando aí o ódio, o rancor, a raiva, né? Desentendimentos diversos que estão acontecendo aí em nossa sociedade, né? É preciso compreender realmente o que o Evangelho diz sobre o verdadeiro silício, né? As provas voluntárias em que eu me coloco como prova, em que eu me coloco para não ser mal compreendido, né? Ou não respeitado, né? E não também se martirizar com o que o outro pensa de forma negativa a seu respeito, mesmo você fazendo o que lhe compete, né? Como um cristão. Então, precisamos ter esse sentimento, esse pensamento de que tudo é passageiro, né? E eu tenho que aproveitar ao máximo esse meu tempo aqui na Terra, como encarnado, como filho de Deus, né? Compreendermos que tudo que aqui a gente passa é para o nosso aprendizado, mas que a gente tem que entender também que, como somos filhos de Deus, somos seres do bem, somos seres bondosos. Deus não criou nenhuma criatura, não fez nascer nenhuma criatura que seja do mal. É porque adquirimos essa veste, né? Estamos temporariamente ainda enveredando por caminhos equivocados, fazendo escolhas equivocadas ainda, né? Fazendo a leitura errada do texto, né? E seguindo caminhos, tomando decisões equivocadas. Mas tudo é temporário, o aprendizado serve para isso mesmo, para a gente passar por ele, né? Nos nossos erros, nossas quedas, a gente vai aprendendo e um dia a gente vai estar aí como espírito, né? Que evoluiu e chegou a uma certa perfeição. Isso vai demorar aí muitos milênios ainda, mas estamos numa caminhada e sabemos que essa caminhada é produtiva, né? E tudo que estamos passando vai servir, né, para designar qual será o nosso futuro, né, a nossa próxima encarnação. Então é isso, meus irmãos, né, que possamos aprender com os erros, compreender, ser resignado, né, não julgar o outro, compreender quais são os caminhos que devemos seguir e seguirmos confiantes. Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus fortaleça a todos, hoje e sempre, que assim seja.